Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma aula de fisiologia no nosso canal. E a aula de hoje é bastante especial. Eu vou falar com vocês sobre sistema renal e exercício físico, que é algo que vocês não vão encontrar nos livros didáticos, nem de fisiologia humana, nem de fisiologia do exercício. Então, basicamente, o que eu vou mostrar aqui para vocês vem de artigos científicos, né? E na nossa aula de hoje, nós vamos focar na função renal e exercício, certo? Em um próximo momento, em uma próxima aula, para que a nossa aula de hoje não fique muito comprida, eu vou falar um pouco, então, de exercício físico, né, e doença renal crônica. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o que acontece com a função renal quando o indivíduo saudável ele faz exercício. Então, esse é o objetivo da nossa aula. Então, para lembrar rapidamente de alguns aspectos gerais, né, como vocês devem lembrar das aulas anteriores, o rim ele tem muitas funções, ele executa muitas funções no nosso organismo, tanto sozinho como também compartilhando essas funções com outros sistemas. E a maior parte dessas funções do rim é feita a partir da formação da urina, certo? Que é formada então a partir de um sistema de transportes interdependentes, que é lá no nosso néfron, que vai conseguir então executar funções importantes como, por exemplo, a regulação de volume e, consequentemente, também a nossa pressão arterial a longo prazo. Balanço eletrolítico, então, que diz respeito, né, aos nossos eletrólitos, sódio, o potássio, né, que é super importante para controlar os nossos potenciais de repouso. Então, uma série de eletrólitos cuja concentração final no plasma é determinada pelo nível de excreção renal. O rim também participa do equilíbrio ácido-básico, né? Tem um papel fundamental nesse aspecto. Claro que ele não faz esse equilíbrio somente sozinho, ele também conversa muito com o sistema respiratório, que consegue controlar o pH a partir da eliminação de mais ou de menos CO2, mas quem realmente determina o pH final é sempre o nosso rim, porque ele pode então conseguir fazer uma urina mais ácida ou uma urina mais básica, dependendo da necessidade metabólica do indivíduo. Conservação dos nutrientes, como a gente sabe, né, o rim ele filtra muitas moléculas, mas muitas são importantes, como é o caso da glicose, dos aminoácidos, que não podem ser perdidos na nossa urina. Então, basicamente, a maior parte desses nutrientes que são filtrados, eles são reabsorvidos. Aí tem essa função, né, de conservação de nutrientes como função renal. Claro que a função mais lembrada aqui, né, é a excreção de resíduos metabólicos, resíduos que podem, quando acumulados, causar algum tipo de toxicidade para o nosso organismo. Então, eles devem ser eliminados a partir da formação da urina. A regulação da hemodinâmica, não só porque o rim ele controla os volumes e, consequentemente, a nossa pressão, mas porque ele é responsável também pela produção e liberação de uma série de moléculas vasoativas, que podem, então, modificar o tônus da musculatura lisa nos vasos sanguíneos. Produção de eritrócitos e também o metabolismo ósseo, né, de cálcio fosfato, tem uma direta relação com a parte endócrina do rim. O rim ele é um importante local de formação de hormônios, como é o caso da eritropoetina, que vai participar então da formação e maturação de eritrócitos, e também da formação final da vitamina D, que é um hormônio importante então, né, para o nosso metabolismo ósseo. Ela é ativado lá no nosso rim. E claro, o rim ele faz muita gliconeogênese. A gente sempre lembra do fígado como um órgão que vai fazer gliconeogênese, mas o rim ele também faz bastante, em especial em condições de acidose. Então também faz parte dessas funções renais, certo? Então, só para lembrar como o rim é importante, né, das suas funções, mas o que acontece com esse rim quando a gente faz exercício físico, certo? Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, mostrando aqui o débito cardíaco, minutos por minuto, em situações de repouso, e aqui então o indivíduo realizando exercícios de intensidade cada vez mais elevadas, leve, pesado e o exercício máximo. E o que acontece com o fluxo sanguíneo, né? Para quanto desse débito cardíaco aqui ele é destinado para cada uma dessas estruturas. Então, cerebral, miocárdico, muscular, renal, que é o tema da aula de hoje, hepatoesplâncnico, pele e outros. Notem que em repouso nós temos uma distribuição relativamente grande desse fluxo sanguíneo para o rim, para que ele execute a sua função. No entanto, conforme a gente vai fazendo exercício, obviamente a musculatura ela precisa de mais
fluxo sanguíneo para continuar a atividade física. Então notem que quanto mais intenso fica esse exercício, maior vai ser o débito cardíaco destinado para a musculatura. O que vocês percebem? Que, obviamente, né, regiões especiais, regiões que a gente pode considerar mais nobres, como é o caso do sistema nervoso e do músculo cardíaco, não vão ter alterações muito significativas que possam prejudicar o funcionamento dessas estruturas. No entanto, as nossas vísceras, como a gente pode observar em verde, né, hepatoesplâncnico, em especial o sistema renal, conforme a intensidade do exercício ela vai aumentando, o débito cardíaco destinado para essas regiões vai diminuindo. Então tem uma relação direta aí, né, entre intensidade de exercício e diminuição do fluxo sanguíneo para o nosso rim. Então é isso que a gente vai estudar, por que isso acontece e se isso de fato pode ser prejudicial. Então, número 1, comparando novamente repouso com exercício máximo, ali o débito cardíaco, né, de 5 litros por minuto para 25 litros por minuto, o que acontece com essa distribuição? E a gente viu claramente na figura anterior que ela diminui, ela de 20% vai ali para em torno de 2% no exercício máximo. A questão é, durante o exercício, a gente produz uma série de metabólitos, né, que também tem que ser controlados. Aí a pergunta é, esse aumento do nosso metabolismo durante o exercício, que vai aumentar a quantidade desses produtos que devem ser eliminados, isso não vai afetar, não vai prejudicar o nosso organismo? Não vai diminuir, por exemplo, o meu desempenho físico? E na verdade não. Apesar de a gente ter essa diminuição muito significativa aqui de fluxo sanguíneo nessa intensidade de exercício, isso de nada afeta o nosso desempenho físico, certo? Então a gente vai começar a estudar o que leva a essa diminuição do fluxo sanguíneo, o que leva à diminuição, por exemplo, da formação de urina durante o exercício em indivíduos saudáveis. Então eu mostro para vocês esse gráfico. Aqui nós temos então uma divisão clara entre idades e também entre capacidade cardiorrespiratória. Então na parte de cima vocês observam indivíduos mais jovens, na parte de baixo indivíduos mais velhos, indivíduos idosos. E aqui vocês podem ver a diferença também entre indivíduos com capacidade cardiorrespiratória mais elevada e indivíduos com capacidade cardiorrespiratória menor, certo? Então nós temos essas duas, então aqui indivíduos ativos, né, no caso, e outros indivíduos sedentários. O que vocês estão observando nessa parte de baixo? Isso aqui é intensidade de exercício, tá? Que está expresso então em VO2 máximo, né? Então aumentando aqui de 0, 20, 40, 60% dessa capacidade máxima, que é o VO2 máximo. Aqui vocês podem observar o fluxo sanguíneo para os braços. Aqui vocês têm, no caso, o nosso débito cardíaco, fluxo sanguíneo para as regiões então das vísceras e, finalmente, o mais importante, o fluxo sanguíneo renal. O que a gente observa aqui que chama bastante atenção, né? Conforme eu vou aumentando a intensidade do exercício, obviamente, o sangue que vai para a musculatura ativa, então nós vamos ter um aumento desse fluxo sanguíneo, certo? Aumento do débito cardíaco aumentando ali, para a musculatura ativa aumentando na mesma proporção. No entanto, para as vísceras, nós vamos ver uma diminuição que é completamente dependente da intensidade do exercício. E isso vai servir então para toda a região hepatoesplâncnica e também para o nosso rim, certo? Isso aqui vai ser independente, né, como a gente pode perceber ali, né, quando se atinge uma determinada intensidade, essa redução vai ser igual, mesmo se o indivíduo for treinado ou se ele for sedentário. Então, conclusão até aqui é que durante o exercício nós diminuímos o fluxo sanguíneo. Não somente o fluxo sanguíneo, como nós vamos ver também, nós diminuímos também o ritmo de filtração glomerular, certo? De forma dependente da intensidade. Então, antes de eu mostrar o próximo gráfico, eu queria apenas retomar alguns conceitos importantes para que vocês entendam então o que está sendo mostrado. Que eles são importantes para a gente entender como é que a gente mede o fluxo sanguíneo, o fluxo plasmático do rim e também o ritmo de filtração glomerular. Para estudar essas variáveis aqui, a gente precisa de algumas substâncias que, a partir do seu clearance, né, ou depuração plasmática renal, vão nos remeter à ideia do que está acontecendo com o fluxo sanguíneo e com o ritmo de filtração, certo? Então, a partir do estudo do clearance, a gente consegue identificar essas duas variáveis. Então, existem substâncias que podem ser estudadas, né, especialmente em estudos clínicos,
que é o caso da inulina, que é um tipo de substância que ela é filtrada livremente aqui no nosso corpúsculo renal, e também ela tem características importantes, que ela, além de ser filtrada, ela não é modificada, ela não é reabsorvida, ela não é secretada, ela não é metabolizada, ou seja, o que foi filtrado é o que vai sair lá na minha urina. Então, o estudo da depuração da inulina vai nos dar informação precisa sobre taxa de filtração glomerular, ok? Se eu quiser estudar o fluxo sanguíneo, eu vou ter que ver o clearance de uma outra substância, uma substância que tem outras características, como é o caso desse ácido paraminipúrico, que é uma substância que ele pode ser filtrado e também completamente secretado, ou seja, o que está saindo lá na minha urina é igual ao que chegou para o meu rim, é igual ao fluxo sanguíneo renal. Então, por isso que a gente utiliza essas duas substâncias para conseguir ver o que acontece com essas duas variáveis importantes, que são o fluxo plasmático renal, então a gente utiliza o ácido paraminipúrico, e para o ritmo de filtração glomerular a gente utiliza a inulina. Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, o que vai acontecer com essas duas variáveis durante o exercício. No primeiro gráfico, olha lá, ó, intensidade do exercício aqui, de 0 a 100% do VO2 máximo, e no primeiro gráfico nós temos o quê? O clearance do ácido paraminipúrico, que nos remete o quê? Fluxo plasmático renal. No outro gráfico nós temos o quê? Clearance de inulina, que nos remete o quê? Taxa de filtração glomerular. E por último, a fração de filtração. O que significa essa fração de filtração? Né? Nem todo o sangue que está chegando para o rim, ele vai ser todo filtrado. Uma parte do sangue ele vai ser filtrado, desse plasma vai ser filtrado, o resto sai, né, volta, segue pela arteríola eferente, então retorna para a circulação. Né? Então, quando a gente quer saber a fração de filtração, significa o quê? De todo aquele fluxo sanguíneo que está indo para o rim, quanto que de fato foi filtrado? Isso em repouso dá, em média, né, 20%. Então, 20% de todo o sangue que vai para o rim, 20% é filtrado, o resto segue pela arteríola eferente e volta para a circulação. Então, é isso que está sendo mostrado aqui, em função da intensidade do exercício. Então, o que a gente pode observar aqui? Né? No fluxo plasmático renal, o que está acontecendo? Né? Nós temos uma redução significativa do fluxo plasmático renal em intensidades até mais baixas, em torno de 35% do VO2 máximo. Certo? A gente já começa a ver pequenas alterações e reduções de fluxo plasmático renal. A taxa de filtração glomerular também diminui, mas ela demora um pouquinho mais para diminuir. Começa a diminuir de forma significativa em intensidade de exercício acima de 50%, certo? E aí eu vou ter então uma diminuição significativa, certo? Então isso depende da intensidade do exercício. O interessante é que, como a gente tem o fluxo sanguíneo diminuindo mais do que a taxa de filtração glomerular, isso nos permite o quê? Que o rim ele consiga ainda, apesar da grande redução de fluxo de taxa de filtração, que ele ainda consiga filtrar esse plasma em um grau suficiente para executar as funções normais do rim, certo? Mas tanto o fluxo sanguíneo quanto a taxa de filtração vão estar diminuídos e isso tem uma relação direta com intensidade do esforço. Então, o que nós vamos enxergar em última instância é o seguinte: o indivíduo ele faz o exercício e modificações renais importantes começam a acontecer, né? Embora o fluxo sanguíneo comece um pouco antes, ali com 35%, as mais significativas começam a partir de 50% da nossa capacidade cardiorrespiratória, do VO2 máximo. Então aqui vocês podem enxergar, olha lá, o fluxo sanguíneo caindo. Isso então, conforme eu vou aumentando a intensidade do exercício. O ritmo de filtração segue a mesma lógica, porém ele vai acontecer um pouco então depois da queda de fluxo sanguíneo. E é claro, se eu estou diminuindo o fluxo sanguíneo e filtração, a minha produção de urina vai cair também durante o exercício, certo? A gente vê diminuindo a produção de urina ao longo do exercício. Notem aqui que interessante essa figura, que ela mostra o quê? Que quando eu paro de fazer o exercício, né, terminei fazendo um exercício extremamente elevado, aqui, de uma intensidade bastante elevada, né? Quando eu entro nos períodos de recuperação, olha, ele terminou de fazer o exercício, tanto o fluxo sanguíneo quanto o ritmo de filtração, eles rapidamente se recuperam. E não só se recuperam, mas a gente pode observar que depois do exercício, nesses períodos aqui iniciais de recuperação,
fluxo sanguíneo, taxa de filtração glomerular e também a própria produção de urina, eles podem até mesmo ultrapassar, olha aqui, ó, os níveis basais antes do exercício. Tá? Isso aqui a gente vai estudar em detalhes nos próximos slides. Tá? Isso aqui a gente vai chamar, então, né, especialmente essa pontinha aqui, de diurese induzida por exercício. Certo? Mas notem que durante o exercício a gente tem o quê? Queda da função renal. Diminui fluxo sanguíneo, diminui ritmo de filtração, diminui produção de urina. Isso pode ser notado, né, em diferentes idades, que vocês podem observar, né, diferentes idades, começando aqui com 10, 20, 30, 40 anos, né, até 80 anos, indivíduos no início, antes do exercício, e imediatamente depois do exercício exaustivo, que a gente nota que, de fato, nós temos uma diminuição, isso aqui é o clearance de creatinina, que também pode ser utilizado, né, para medida de taxa de filtração glomerular no lugar da inulina, né? E a gente pode observar que, independente aqui da idade, nós temos uma redução no ritmo de filtração glomerular quando a gente faz exercícios de alta intensidade. Por que que isso acontece? Né? E aí eu quero relembrar vocês de alguns conceitos importantes. Né? Aqui vocês têm hormônios que são liberados durante o exercício. Aqui no caso as nossas catecolaminas. Então a gente pode observar aqui norepinefrina, noradrenalina e a adrenalina em roxo. Né? Em repouso as concentrações elas são baixas, mas conforme a gente vai fazendo o exercício físico, a liberação dessas catecolaminas vai aumentando. E elas vão aumentando de forma mais significativa em intensidades acima de 50%. Notem aqui o aumento, né, de forma dependente da intensidade da noradrenalina aqui e também da adrenalina. Certo? A gente tem esse aumento a partir ali dos 50% dessas catecolaminas. Já mostro aqui para vocês que quando a gente para de fazer esse exercício, essas concentrações elas vão rapidamente diminuir, certo? Então mostrando então, o indivíduo para de fazer o exercício, a intensidade então ela é baixa agora e as catecolaminas então elas diminuem a sua produção. Por que eu estou mostrando isso? Porque isso tem uma relação direta com o que acontece lá no meu rim. Essas catecolaminas elevadas, elas são um dos principais fatores que podem ativar aquele nosso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Existem outros fatores, é claro, que podem modular a liberação de renina lá na arteríola aferente, como o grau de estiramento da arteríola aferente, a composição do líquido que passa lá nas células da mácula densa, mas essa região aqui, né, o aparelho justaglomerular, ele é altamente inervado. E quando nós temos então um aumento da liberação dessas catecolaminas, o sistema nervoso autônomo simpático ele pode estimular a liberação de renina e ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona. E olha que interessante, né? A gente viu lá que conforme a gente vai fazendo exercício, a gente vai liberando catecolaminas lá pelos 50% de VO2 máximo, não é isso? Pois é, olha a atividade da renina aqui. Quando é que ela começa a aumentar? Também próxima dos 50% de intensidade. Então, olha, aumenta a liberação e a atividade dessa renina, certo? Em função do aumento das catecolaminas. E com isso, então, todo o sistema renina, angiotensina, aldosterona vai ser estimulado. Então, eu vou ter formação ali, né, da angiotensina 1, depois, então, formação a partir da enzima conversora da angiotensina de 1 para a angiotensina 2, que tem vários efeitos no nosso organismo, como é o caso da própria vasoconstrição e também um efeito importante, por exemplo, estimulando sede, estimulando liberação de hormônio antidiurético, e aqui está sendo demonstrado que ela vai aumentar a liberação de aldosterona, que é um mineralocorticoide extremamente importante, especialmente aqui durante o exercício. Né? Então aqui vocês podem ver, olha lá, a angiotensina 2, e estimulando a liberação da aldosterona. Outros fatores também podem causar a liberação de aldosterona, como é o caso da elevação do potássio plasmático. Certo? Mas a gente vai focar aqui, é claro, nesse aumento de angiotensina 2. O que essa aldosterona ela vai fazer agora que ela está liberada? Né? A aldosterona ela tem um papel fisiológico muito importante, não só no rim, mas também fora do rim. Vou destacar um muito interessante para vocês. A aldosterona, né, ela é um hormônio que estimula muito a captação, né, de sódio, não só lá no rim,
mas também em outras células importantes, como por exemplo, células que compõem as nossas glândulas sudoríparas, certo? A glândula sudorípara, que vai produzir, no caso, o nosso suor, ela pode, dependendo do grau de atividade de algumas células que se localizam, né, no túbulo da glândula sudorípara, pode modificar a constituição do suor, certo? Indivíduos geralmente sedentários, quando começam a fazer exercício físico, eles produzem um suor com uma concentração de sódio muito maior, certo? Então é uma sudorese que ela é pouco eficiente em termos de perda de calor, porque tem menos água, mas tem muito sódio, né? O indivíduo é muito fácil de sentir até no próprio suor, né? Quando o suor, enfim, escorre e a gente acaba então sentindo um pouco do gosto desse suor, ele é muito salgado. E conforme o indivíduo ele vai treinando, a composição do suor vai modificando também. A produção de suor, a gente vai percebendo que ela vai ficando muito mais rica em água, para exatamente conseguir eliminar de forma mais efetiva o calor, mas a concentração de sódio ela vai diminuindo, certo? Então esse é um mecanismo bastante importante, já adivinha, é mediado pela aldosterona. A aldosterona ela estimula essas células da glândula sudorípara para reabsorver mais sódio. Logo, tem menos sódio na secreção do suor e tem mais água. Então esse é um mecanismo que também auxilia o nosso organismo a se adaptar ao exercício, né? E controle de osmolaridade, controle também da nossa temperatura. Mas o mais importante aqui é lembrar que a aldosterona ela também vai ter uma ação no rim, especialmente nas células principais. O que ela promove, essa aldosterona? Ela vai aumentar a reabsorção de sódio, certo? E também aumentar a excreção do potássio. O mais importante na nossa aula de hoje é entender que ela aumenta muito a reabsorção de sódio. E é importante também lembrar que nessas circunstâncias que o indivíduo está fazendo exercício físico e que ele está liberando muito aldosterona, ele também vai liberar outros hormônios, como é o caso do hormônio antidiurético, que a gente vai estudar daqui a pouco, que permite o quê? Que eu tenha um aumento muito grande na permeabilidade à água nesses ductos coletores. Resultado, a aldosterona ela estimula a reabsorção de sódio e quando eu tenho o ADH, nessas circunstâncias eu também vou ter a absorção de água. Então o que eu vou estar promovendo no rim? Eu vou estar aumentando a reabsorção de sódio e água, impedindo que essas moléculas saiam na minha urina. Então eu vou estar diminuindo a quantidade de sódio e de água na urina. Então eu vou reduzir a produção de urina, certo? E a aldosterona promove basicamente esse efeito nas células principais. Por quê? Porque ela aumenta a atividade da bomba de sódio e potássio, porque ela aumenta a quantidade desses canais de sódio, possibilitando então que o sódio seja absorvido pelo canal e depois pela bomba de sódio e potássio, finalmente completando a reabsorção, né? E claro, o efeito oposto para o potássio que pode ser secretado. Então esse é um efeito mais importante que a gente vai ter aqui da ação da aldosterona. E aqui a gente pode observar como é importante esse hormônio, especialmente em condições que a gente está fazendo exercício, em que o indivíduo entra, né, em um ambiente de atividade física e calor, né, aumenta a produção de calor e, consequentemente, ele tem que produzir mais suor, o volume plasmático ele pode reduzir de forma significativa e, para evitar grandes perdas de água além do suor, nós temos que minimizar também as perdas da urina. E, para isso, a aldosterona é importante. Olha aqui uma correlação que a gente pode enxergar nesse gráfico, né, é que conforme o volume plasmático ele vai diminuindo durante o exercício, as concentrações de aldosterona no plasma vão aumentando, em uma tentativa de quê? De evitar perdas adicionais de sódio e água pela nossa urina. Certo? É um hormônio extremamente importante durante esse processo. Então vejo que durante o exercício, a gente vai ter a liberação de uma série de hormônios, como aqui está sendo demonstrado, né? Por exemplo, ativação de renina, né? Liberação de angiotensina 2, catecolaminas, tudo isso vai promover o quê? Uma tentativa de reduzir ao máximo o fluxo sanguíneo, a filtração glomerular e, consequentemente, a formação de urina. Além disso, esses hormônios que diminuem essas duas variáveis, eles também intensificam todos os processos de reabsorção tubular, assim como a própria aldosterona. O que nós vamos ter em última instância aqui?
todo um mecanismo hormonal montado para diminuir o fluxo e o ritmo de filtração. Então eu vou filtrar menos, o meu rim filtra menos, produz menos urina. E eu, além de filtrar menos, eu reabsorvo mais. Resultado, a formação de urina, ela é, de fato, bastante diminuída. Exatamente o que eu preciso durante o exercício físico. Um outro hormônio que vai ser importante durante o exercício é o hormônio antidiurético, certo? A gente já estudou bastante o hormônio antidiurético. Ele é um hormônio, então, que ele vai ser produzido, né, e armazenado. Ele é produzido, então, aqui pelo nosso hipotálamo, né, nessas regiões, então, aqui paraventricular e supraóptica do nosso hipotálamo. Ele vai ser produzido, vai ser conduzido, então, a partir desses axônios aqui, e armazenado na neurohipófise para que, quando necessário, né, mediante ao estímulo apropriado, eu tenha a liberação na corrente sanguínea do ADH. Então, a gente pode observar que o ADH ele está sob controle, né, de duas variáveis importantes, que é, basicamente, né, osmolaridade e também volumes e pressão. O que a gente pode observar rapidamente aqui, né? Aqui nós temos os neurônios, então, que vão formar o ADH, mas logo acima deles nós temos células que a gente pode chamar de osmoceptores, que vão detectar o que está acontecendo a todo momento com a nossa osmolaridade. E quando essa osmolaridade aumenta, esse vai ser o principal estímulo para liberar o ADH. O outro estímulo importante que pode aumentar a liberação do ADH também é diminuição de volume e diminuição de pressão. Embora, é claro, que a sensibilidade desse sistema é muito maior para a osmolaridade do que para o volume também tem a sua importância, né? Mas o volume ele tem que cair para valores próximos de 10% de pressão para que eu tenha um efeito significativo na liberação do ADH. Então, queda de volume, queda de pressão aumenta a liberação do ADH. Osmolaridade variou um pouquinho rapidamente, aumentou um pouco a osmolaridade, libera uma grande quantidade de ADH, certo? E esse hormônio, então, ele vai ser liberado para atuar, em especial, lá no nosso rim. Um outro fator importante da gente destacar aqui no controle da liberação do ADH é a angiotensina 2, que a gente já viu que ela é liberada durante o exercício e que vai, então, reforçar esse sistema de diminuição de volume produzido de urina. Bom, então o que o ADH ele vai promover em última instância uma vez que ele for liberado, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que durante o exercício eu vou ter produção de calor, eu vou ter que perder esse calor, e a gente faz isso aumentando a sudorese, e essa sudorese, ela facilita, é claro, a eliminação do calor, mas ao mesmo tempo ela acaba comprometendo e causando um outro problema, que é o quê? Uma perda excessiva de água pode causar desidratação, então a gente vai diminuindo o volume plasmático. Diminuição do volume plasmático pode causar o quê? Diminuição de pressão. E isso é um estímulo que a gente sabe que vai aumentar a liberação do ADH. Além disso, perdas de água vão causar imediatas modificações de osmolaridade. Então, estou perdendo água, a osmolaridade aumenta. Estímulo para a liberação do ADH. O que o ADH ele vai ter como ação principal? Ele vai lá no nosso rim e vai tentar, então, aumentar a permeabilidade dos nossos ductos coletores à água. Resultado, os nossos ductos eles ficam mais capazes de reabsorver a água e logo eu vou ter uma diminuição da produção de urina. Então, junto com todos aqueles hormônios que a gente já viu que promovem essa queda de produção de urina, o ADH ele é fundamental, porque ele vai ser o hormônio que vai aumentar a permeabilidade à água nesses segmentos. E aqui está a ação, né, aqui o que a gente já explicou anteriormente, né, os estímulos, aqui no caso por osmoceptores e aqui pelos baroreceptores, aumentando a liberação do ADH, e aqui o local principal da ação do ADH. Seria lá no túbulo distal, no final de túbulo distal, todos os ductos coletores, né? Qual é a ação desse ADH? Primeiro, ele tem ações já bastante claras, né? Primeiramente, esse hormônio foi chamado de arginina vasopressina, exatamente porque foi a primeira função identificada desse hormônio, vasoconstritor, né? Por isso arginina, vasopressina, arginina porque tem arginina na sua composição, né? Como aminoácidos, e vasopressina porque causa vasoconstrição a partir da ligação
nos seus receptores do tipo V1. Então, a ligação desses receptores ativa esses mecanismos aqui de segundos mensageiros que vão aumentar, né, a liberação de cálcio em última instância intracelular, responsável, então, por aumento do tônus na musculatura lisa. Então, por isso que tem esse efeito vasoconstritor. Mas, para nós, o efeito mais importante é esse efeito de aumentar a permeabilidade nos nossos ductos coletores à água. Então, vocês podem observar, então, né, como é que isso ocorre. Nós temos demonstrados aqui nessa figura o nosso ducto coletor, certo? Então, aqui vocês têm a membrana basolateral, aqui vocês têm a membrana apical, então aqui está passando todo o fluido que foi filtrado, e para cá aqui nós teríamos então aqui os nossos vasos sanguíneos, né, para reabsorver esses íons, inclusive também a água. O que nós podemos notar aqui, né? Que em condições onde nós não temos uma quantidade elevada de ADH, não existem nessa membrana aqui canais chamados de aquaporinas inseridos, certo? Aquaporinas, vocês podem olhar nas nossas aulas anteriores, são literalmente proteínas que são canais de água, por isso chamados de aquaporinas. Temos aí aproximadamente 11 tipos de aquaporinas aí expressas em diferentes células, e as aquaporinas são fundamentais para que as nossas células consigam reabsorver água, né, para que permitam então um fluxo e fluxo de água. Então, expressas em praticamente todas as nossas células. Aqui no rim não é diferente, nós temos diferentes isoformas de aquaporinas. Nos nossos ductos coletores, a gente pode observar que existem aquaporinas que já são expressas em condições de repouso. Então, constitutivamente, elas já se encontram lá. Aqui a aquaporina 4, a aquaporina 3. Então, essa parte aqui, ó, essa membrana basolateral aqui, ela é permeável à água. No entanto, a membrana apical, ela depende do ADH para se tornar permeável à água. Por quê? Porque quando não tem ADH, nós temos um tipo de aquaporina, que é a aquaporina do tipo 2, ela fica então presa em pequenas vesículas. Quando o ADH ele é liberado, ele se liga em receptores aqui na membrana basolateral, ele vai induzir a translocação dessas vesículas com aquaporina do tipo 2 para a membrana apical. Inserindo esses canais de água aqui, eu torno esse ambiente permeável à água. E aí, é claro, eu posso ter uma reabsorção rápida de água, quando eu tenho presença do ADH. Notem uma coisa importante, certo? Não adianta ter somente o ADH tornando esse ducto aqui permeável à água por causa da inserção das aquaporinas, mas eu também preciso de gradiente de concentração que vai favorecer a absorção de água. Isso é um ponto importante. Não basta só o ADH, eu preciso ter o quê? Um interstício medular hiperosmótico, para que eu tenha então a saída de água para esse compartimento aqui. Tá? Então esse é um ponto importante que a gente deve lembrar. Bom, seguindo aqui, a gente pode enxergar isso de uma maneira mais didática. Olha lá, o ADH foi liberado, ele se ligou no seu receptor, ele induziu formação de segundos mensageiros, que nesse caso aqui é o sistema do amitecíclico, certo? Que vai ativar a proteína quinase A e que em última instância faz com que as vesículas contendo as aquaporinas do tipo 2 sejam inseridas aqui, ó, na nossa membrana apical. Resultado final, ó, antes não tinha aquaporina, o segmento era impermeável à água, mas agora na presença do ADH eu vou ter aquaporina, consequentemente eu posso reabsorver a água de volta para o meu sangue. Então, essa aqui é a principal ação do ADH no nosso rim. No entanto, existem outras coisas, é claro, que o ADH ele vai promover, né? Como, por exemplo, né, aquele interstício hiperosmótico que eu falei para vocês, que é essencial para que eu consiga reabsorver água e formar um baixo volume de urina, né? Ele é formado por cloreto de sódio, então tem bastante cloreto de sódio aqui, mas também por uma quantidade bastante elevada de ureia, certo? Então também tem muita ureia aqui. E a ureia colabora com esse interstício hiperosmótico. O que o ADH ele pode fazer também? O ADH, ele torna, além de tornar permeável para água esse segmento, ele também torna esse segmento permeável para a ureia. Ou seja, a ureia pode ser absorvida nesses segmentos mais profundos aqui da medula, ficar no interstício, colaborando com essa hipertonicidade medular.
o que faz com que a água seja reabsorvida com maior facilidade. Então, vejo que o ADH é importante para reabsorver a água, porque ele inclui aquaporinas do tipo 2 na membrana apical, mas porque ele também facilita a manutenção do interstício hiperosmótico por causa da ureia. Além disso, o ADH também atua aqui, ó, nesse segmento espesso da alça de Henle, estimulando bom monoxide de potássio, estimulando um transportador, que é o sódio e potássio dos cloretos, que é exatamente o tipo de transportador que vai formar o nosso interstício hiperosmótico por concentrar sódio nessa região. Então, o ADH, ele, além de tornar esse ambiente favorável à absorção de água, ele mantém o interstício medular hiperosmótico, certo? E aí o resultado final é o quê? Não tem ADH, o que acontece? A água permanece aqui dentro e eu vou ter um grande volume de urina sendo formado. O que acontece no exercício? Baixo volume de urina. Por quê? Porque tem bastante ADH. O ADH ele mantém o interstício hiperosmótico, facilitando a absorção de água e também torna esse ambiente permeável à água. Então a água vai ser absorvida de volta para o nosso sangue. Então esse é o principal. E aí o resultado de tudo isso é o quê? Formação de um volume pequeno de urina e ela vai ser altamente concentrada. Bom, resultado de tudo isso, como a gente viu, durante o exercício vai ter menos urina. Então a gente tem uma tendência de formar menos urina. Ah, professor, mas eu às vezes tenho vontade de urinar durante o exercício. O que pode significar isso? É claro que o que já foi, o que já estava, né, armazenado dentro da nossa bexiga, é claro, isso vai ter que ser eliminado. Então, eventualmente, o que a gente geralmente sente vontade quando a gente sente vontade de urinar durante o exercício, é por quê? Porque aquilo já estava armazenado, certo? Aí, eventualmente, pressões, etc., causam um aumento dessa sensação, né, de emergência aí para urinar. Mas durante o exercício, o que a gente vai ver é uma diminuição da formação de urina, certo? Então, geralmente, a gente tem uma diminuição da vontade de urinar durante o exercício. Então, a gente viu os mecanismos que explicam essa queda de formação de urina. No entanto, a gente também viu que depois do exercício, a gente tem aquele mecanismo que parece de supercompensação, onde eu aumento o fluxo sanguíneo, eu aumento o ritmo de filtração e eu aumento, consequentemente, o quê? A formação de urina. E existe uma situação que vai acontecer, em especial depois de exercícios de altíssima intensidade, que é algo chamado de diurese induzida por exercício, que é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Isso vai acontecer, lembrando, não é qualquer exercício que vai induzir diurese. São exercícios de intensidade máxima que podem aumentar essa formação de urina. Então, o que explica exatamente essa diurese induzida por exercício? Isso é extremamente importante de entender agora, porque isso também está ligado com outros processos, né, que também são comuns pós-exercício, que é a proteinúria, certo? Encontrar proteína na urina depois do exercício, e também hematúria, sangue, né, após o exercício físico. Então, esses fenômenos estão diretamente relacionados. O que eu mostro aqui para vocês, né? Primeiro, exatamente esse fenômeno que eu expliquei para vocês. Aqui vocês têm indivíduos fazendo sprints de 400 metros, exercícios de altíssima intensidade, né, durante um espaço aqui relativamente curto de tempo, mostrando o que acontece aqui, ó, com a formação de urina, que está em ml por minuto. Olha lá, depois, durante o exercício, é claro que a gente vai ter sempre uma redução, mas primeiro sprint aqui, repouso, segundo sprint aqui. O que a gente observa imediatamente? Que depois de cada sprint, nós temos uma elevação na formação de urina, certo? Então isso se chama o quê? Diurese induzida pelo exercício. A gente pode ver aqui, né, pelo próprio clearance de água, né, que é aumentando, ó, esse clearance depois do exercício, mostrando então, né, claramente que isso acontece durante exercícios de altíssima intensidade. Então, o que será que explica isso, né? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o fluxo sanguíneo que vai para o rim, né, que ele é bastante elevado no repouso, né, a maior parte dele vai para onde? Vai para o córtex. Por quê? Porque é lá que a gente tem os mecanismos de filtração. 10% para a medula. Tá? Não quer dizer que a medula receba muito pouco sangue, que ela possa ter problemas com isso. Não. Na verdade, é equivalente a um local, qualquer outro leito, né, em repouso, vai receber sangue de forma normal. Mas, em comparação com o córtex, é sempre muito menor. Né? E essa quantidade de sangue que vai para a medula
ela é um ponto muito importante, porque ter menos sangue na parte medular nos possibilita manter aquele interstício hiperosmótico que eu falei para vocês por um tempo prolongado, certo? Se eu aumentar demais o fluxo sanguíneo para a medula, eu literalmente lavo o meu interstício hiperosmótico. Eu não consigo manter aquele interstício hiperosmótico e isso vai afetar a minha capacidade de formar urina concentrada, já que o interstício hiperosmótico ele é pré-requisito para a reabsorção de água, certo? Então isso aqui é um fato muito importante. Então o que é necessário para a gente formar uma urina concentrada? Né? 3 coisas. Primeiro, que a gente viu, né? Eu preciso do ADH, que vai promover uma série de alterações que a gente acabou de ver, né? Então aumenta a permeabilidade desses ductos coletores à água. Então eu posso reabsorver mais água pelas células aqui do ducto coletor. Mas isso não é o suficiente para reabsorver água. Não adianta eu só tornar esse ambiente permeável. O que eu preciso também, que a gente viu? Eu preciso do interstício hiperosmótico. Por quê? Porque eu tenho que ter um gradiente para que a água saia daqui e, de fato, vá passar por interstício para depois voltar para o sangue. Reabsorção. Então, eu preciso do interstício medular hiperosmótico mantido. E, por último, eu preciso também de um fluxo sanguíneo medular baixo, porque esse fluxo sanguíneo ele garante esse interstício medular hiperosmótico. Notem o seguinte, né? Recapitulando lá das aulas anteriores de fisiologia renal. O que nós temos aqui? O mecanismo que forma o interstício hiperosmótico, ele depende da nossa alça de Henle. Em especial do que? Desse segmento espesso aqui, ó. Porque aqui nós temos esse transportador sódio, potássio, 2 cloretos, que a gente chama aquele efeito unitário, né, que vai concentrando sódio nesse interstício, garantindo então uma alta concentração desse íon, formando o interstício medular hiperosmótico. Então a alta de Henle a gente costuma chamar, né, de contracorrente, claro, né, todo esse sistema aqui está em contracorrente, mas um sistema multiplicador por contracorrente. Por quê? Porque eu tenho esse sistema aqui que vai concentrar cada vez mais íons na medula. Então isso aqui vai multiplicar o meu interstício hiperosmótico. E é bom lembrar também que funcionando aqui, também em contracorrente, nós temos os nossos vasos sanguíneos do rim. Por exemplo, capilares tubulares, né, vaso reto, tudo isso também em contracorrente. E é importante a gente perceber que o fluxo sanguíneo aqui, ó, veja, ele está em contracorrente, ele garante que os íons permaneçam no interstício, certo? E que a água que vai sendo reabsorvida rapidamente suba para o córtex, evitando que eu dilua o meu interstício medular hiperosmótico. Se eu aumentar muito o fluxo sanguíneo aqui, ó, eu vou retirar muito rapidamente esses solutos daqui. E aí eu não vou mais ter interstício hiperosmótico, certo? Então notem que para que eu tenha interstício medular hiperosmótico, eu preciso manter o fluxo sanguíneo na medula baixo, certo? E isso é garantido por hormônios como o hormônio antidiurético, é o caso das catecolaminas, né, da própria angiotensina 2. Então isso garante um fluxo medular mais baixo. Hormônios que têm função completamente antagônica, né, como por exemplo o peptídeo natriurético atrial, que é um hormônio que é liberado então quando a gente tem um excesso de volume sanguíneo, né? O que ele faz? Ele basicamente reduz tudo isso que vocês estão vendo aqui. Ele vai inibir o ADH, ele vai promover um relaxamento da arteríola aferente, que vai fazer com que o fluxo sanguíneo aqui na medula aumente muito. Resultado, esse hormônio ele lava o interstício. E aí eu não consigo manter o interstício hiperosmótico. Posso fazer urina concentrada? Não posso. Então, se eu quero fazer urina concentrada, eu preciso manter esse interstício medular hiperosmótico e o fluxo sanguíneo medular baixo. Tá, mas e daí? Né? Então, vamos recapitular aqui de novo. Olha lá, após o exercício de intensidade altamente alta, né? Altamente alta é bom, muito elevado, eu vou ter aumento de fluxo sanguíneo, aumento de ritmo de filtração e aumento da formação de urina. Por quê? Isso vai ser explicado também por hormônios. Que hormônios são esses? Né? Número 1, durante o exercício a gente viu o quê? Que eu tenho produção e liberação de vários hormônios que vão promover vasoconstrição, que é o caso do ADH, que é o caso da angiotensina 2, das catecolaminas. Tudo isso faz com que eu reduza muito
a filtração, e o pouco que é filtrado ainda é reabsorvido, certo? Então eu tenho uma resposta durante o exercício bastante vasoconstritora. E aí, novamente, entra aquela distribuição de fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo medular ele é baixo, ele tem que ser mantido baixo, por quê? Para manter o interstício hiperosmótico. Só que se esse fluxo reduzir muito, eventualmente eu posso prejudicar o funcionamento adequado das células da minha medula. Então eu tenho que ter sempre um mecanismo ali que, claro, eu reduzo o fluxo, porque eu preciso, mas eu não posso reduzir a ponto de prejudicar o funcionamento do meu rim. Então é muito interessante o que acontece aqui, é que os mesmos hormônios que causam vasoconstrição, eles também tomam o cuidado de uma maneira bem menos intensa, promover a liberação, formação e liberação de moléculas vasodilatadoras, como é o caso de alguns tipos de prostaglandinas. Então veja, olha lá, atividade simpática, angiotensina 2, tudo isso a gente sabe que promove vasoconstrição, redução de fluxo sanguíneo. Só que ao mesmo tempo, eles vão ali no rim em algumas células e estimulam a produção de algumas moléculas vasodilatadoras para quê? Para atenuar uma vasoconstrição muito forte. Para quê? Para garantir um fluxo mínimo de sangue para o rim, para que as células mais profundas lá da medula sofram com essa redução de fluxo sanguíneo. Então vejam que é um mecanismo de contenção, né? De evitar com que essa vasoconstrição seja muito forte. E aí a gente volta para aquela figurinha lá, olha lá. Muito bem, diminuiu tudo durante o exercício. O que está acontecendo aqui? Né? Primeiro, durante o exercício eu aumentei uma grande quantidade de moléculas vasoconstritoras. Só que quando eu paro de fazer o exercício, o que vai acontecer? Essas moléculas vão começar a serem metabolizadas e diminuírem de secreção. Então elas vão ser rapidamente diminuídas do plasma. Resultado, eu tenho então redução de moléculas vasoconstritoras, só que o que acontece? Durante o exercício, essas moléculas vasoconstritoras estavam estimulando a formação de moléculas vasodilatadoras. E no momento em que as vasoconstritoras diminuem a sua produção, o que eu tenho? Eu tenho aquelas moléculas vasodilatadoras agora livres para aumentar, pelo menos temporariamente, o relaxamento dos nossos vasos sanguíneos, a arteríola aferente, por exemplo. Se isso acontecer, o que vai ser promovido aqui? Aumento de fluxo sanguíneo, aumento de filtração e, consequentemente, aumento na produção de urina. Então, isso aqui vai ser realizado por quê? Porque sumiram agora, diminuíram os vasoconstritores, mas ficaram por um tempo mais prolongado os vasodilatadores. Resultado final, eu vou ter um mecanismo de formação aumentada de urina pós-exercício de altíssima intensidade, diurese induzida por exercício. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Tem moléculas vasodilatadoras promovendo vasodilatação, o fluxo sanguíneo medular vai aumentar, eu vou lavar o meu interstício momentaneamente, perco esse interstício medular hiperosmótico e o resultado é que eu não consigo reabsorver mais a água. Finalmente, o que vai se ter? Eliminação excessiva de água, né? Diurese. Então, eu vou ter formação maior de urina pós-exercício. Então, isso é que vai explicar, né, alguns desses mecanismos aí da diurese induzida por exercício. Além disso, né, e ali encontra isso, né, ao encontro disso, nós temos aqui que a infusão de angiotensina 2 e noradrenalina, né, de concentrações bastante elevadas, quando elas são reduzidas, o que nós podemos observar é que, de fato, nós vamos ter uma redução dos mecanismos de formação do interstício hiperosmótico, como é o caso aqui, por exemplo, né, dessa saída aqui de cloreto de sódio para o interstício. Também uma redução da reciclagem de ureia, como eu falei para vocês, a ureia também é importante aqui nesse interstício hiperosmótico, para formar o interstício hiperosmótico. E, é claro, uma redução da atividade, né, da quantidade de aquaporina tipo 2 que nós encontramos nos ductos coletores. Resultado, eu vou ter agora uma impossibilidade de reabsorver a água e vou formar mais urina.
diurese induzida por exercício. Então, a gente pode resumir que o mecanismo que leva essa diurese induzida pelo exercício é uma diminuição dessa capacidade de concentrar urina, somada ao fato de eu ter um mecanismo de compensação mediado por moléculas vasodilatadoras imediatamente após o exercício, então no período de recuperação. Então isso é diurese induzida por exercício. Existem outras coisas que vão acontecer também, que são diretamente ligadas com a diurese induzida por exercício. Os mecanismos eles explicam, também auxiliam a explicar esse fenômeno, que é também a proteinúria induzida pelo exercício. Ora, proteína na urina geralmente a gente não encontra em um indivíduo saudável, certo? Por quê? Porque nós temos, claro que existem proteínas que podem ser filtradas, certo? Pequenos peptídeos, hormônios que podem ser filtrados, né? Mas geralmente essas moléculas são rapidamente metabolizadas no tubo proximal e não aparecem na urina. E claro, proteínas grandes não podem ser filtradas porque a nossa membrana de filtração ela apresenta uma série de camadas, né? Ali na membrana basal, por exemplo, que é mais contínua, né? Que tem uma série de moléculas cujo predomínio é de cargas negativas. E, claro, o próprio espaço entre as células, né? Tanto dos podócitos quanto da própria célula endotelial, que vão limitar a passagem de proteínas e de células. Então, o que a gente não encontra geralmente na nossa urina? Né? Proteínas grandes, albumina, né? Proteína de uma maneira geral, e também não encontra sangue na urina, por quê? Porque as células do sangue não vão ser filtradas. Tá? No entanto, eu quero destacar aqui para vocês que encontrar proteínas na urina depois de exercício, especialmente exercícios mais intensos, não é algo incomum. Na verdade, é muito comum em alguns esportes de alta intensidade, né? Como por exemplo aqui, né? E também de impacto. Impacto também tem um aspecto importante, especialmente não só com proteinúria, mas também como encontrar, né, sangue na urina imatura. Né? Então, wrestlers, boxe, né? Pessoas que fazem boxers, corredores de alta intensidade, ginastas, jogadores de futebol, rugby, futebol americano. Então, algumas modalidades que são mais clássicas, né, que a gente pode facilmente, quando a gente mede na urina desses atletas, encontrar proteína na urina. Significa que esse indivíduo está com algum tipo de problema renal? Não, não significa. Né? Porque isso é relativamente comum em alguns atletas. Olha aqui, vocês podem ver, nesse gráfico aqui, ó, situações como é o caso do exercício. Antes do exercício e imediatamente depois do exercício e alguns tempos, né, vai até de 60 minutos, até um pouco mais, que a gente pode encontrar proteínas na urina desses indivíduos. Então, tem situações, certo, que, obviamente, a doença renal ela vai possibilitar que algumas proteínas apareçam na urina, mas isso é doença renal, mas existem outras situações que são, digamos assim, mais normais de acontecer, mais fisiológicas, como é o caso de febre, né, gravidez e aqui o exercício físico, que também pode desencadear, né, em aparecimento de proteínas pós-exercício na urina. Então, esse fenômeno de proteinúria na urina também está relacionado com o que eu expliquei para vocês da diurese induzida pelo exercício. Certo? Então, vamos ver um pouquinho e alguns detalhes dessa proteinúria. Primeiro, tem que lembrar que nós temos aí, né, duas proteínas, digamos assim, dois grupos de proteínas aí que a gente deve levar em consideração, que podem, então, auxiliar a explicar o que acontece durante o exercício, né, nessas proteínas. Primeiro, pegar a albumina. A albumina é uma proteína, então, de alto peso molecular, uma proteína grande e que ela não vai ser filtrada, certo? Se eu encontro albumina na urina de um atleta depois do exercício, isso significa o quê? Que houve alguma alteração na permeabilidade glomerular. Por quê? Porque antes essas proteínas não eram filtradas e agora passaram a ser filtradas, por alguma razão. As proteínas de mais baixo peso molecular, aqui vocês têm a beta-2 microglobulina, por exemplo, são proteínas que podem ser filtradas, sim, livremente, mas que geralmente, como eu falei, né, a maior parte dessas proteínas vão ser metabolizadas no túbulo proximal e a gente não vai encontrar essas proteínas na urina com concentrações muito elevadas. Se a gente encontrar essas proteínas na urina, significa que aqueles mecanismos de reabsorção de proteínas lá no túbulo proximal foram, de certa forma, modificados ou prejudicados. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Que
pós-exercício eu encontro tanto albumina quanto microglobulina na urina desses atletas. Ou seja, o exercício ele induziu alterações tanto na permeabilidade glomerular quanto nos mecanismos de reabsorção de proteínas no túbulo proximal. E aí nós vamos ter essas duas modificações importantes. E por que que isso vai acontecer? Então, novamente lembrando, né? Nós temos ao longo do exercício, em relação direta com a intensidade, o que é? Queda de fluxo sanguíneo, queda do ritmo de filtração, mas nós garantimos algum grau de filtração, certo? E nós vimos que tudo isso está relacionado, então, com hormônios, certo? Que hormônios a gente viu, né? Que vão reduzir fluxo, que vão reduzir filtração? Catecolaminas, sistema renina, angiotensina, aldosterona. E a primeira pergunta, naturalmente, que veio é: será que esses hormônios eles também estão diretamente relacionados com proteinúria pós-exercício? Então, esse trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, né, ele tentou investigar isso, certo? Aqui vocês têm, então, as concentrações plasmáticas de adrenalina, de noradrenalina, de angiotensina 2, em indivíduos fazendo exercícios de alta intensidade, certo? Indivíduos tomando, ou não, né, inibidores da formação de angiotensina 2. Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, que indivíduos que tomaram esses inibidores, né, nada muda no metabolismo da adrenalina, nem na noradrenalina, mas é claro, indivíduos que tomam esse medicamento, eles vão reduzir a formação de angiotensina 2, certo? No entanto, quando a gente vai observar, né, o que acontece a esses indivíduos que têm menos angiotensina 2, será que isso muda alguma coisa em relação às proteínas encontradas na urina? E a gente pode perceber que não, certo? A gente continua encontrando albumina na urina, a gente continua encontrando essas microproteínas aqui, mesmo com a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ou seja, o que significa isso? Que esse aparecimento de proteínas na urina não é diretamente relacionado com o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então ele está relacionado com o que, se não está diretamente relacionado com esses hormônios? Então, uma observação que foi feita nesse estudo, né, é que havia um grupo de atletas que eles exibiam uma quantidade de proteínas na urina maior que um grupo que exibia menos. Então, esses atletas tinham alguma coisa diferente. E eles foram investigar por que alguns atletas tinham mais proteinúria do que outros. E o que chamou a atenção nesse estudo é que os atletas que tinham mais proteinúria, eles também tinham concentrações mais elevadas de lactato, certo? Aqueles que produziam mais lactato apresentavam também mais proteinúria. Então, qual é a relação que se fez a partir disso, né? De ter mais lactato, né, induzir mais proteinúria? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, só falando rapidamente aqui do lactato, o lactato ele também é reabsorvido lá no nosso túbulo proximal, e assim como várias outras moléculas, também apresenta aquele transporte máximo, que a gente chama, né? Que depende ali dos transportadores que estão no túbulo proximal, que vão fazer a captação e a absorção desses nutrientes. O lactato está ali, ó, ele é reabsorvido, né, no túbulo proximal, então ele depende daqueles transportadores de ânions no túbulo proximal para que, de fato, ocorra a reabsorção total, né? Se a concentração de lactato for muito elevada, que é o que acontecia naqueles indivíduos, né, isso vai limitar a reabsorção de lactato. Só que isso também desencadeia na mudança de outras moléculas, como é o caso do cloreto, né? Veja que o lactato é um ânion, tem uma carga negativa, né? Em que, conforme ele ultrapassa aquela capacidade máxima dos transportadores de ânions, o que vai acontecer? Ele começa a aparecer mais na urina, o clearance começa a aumentar. Ao mesmo tempo, outros ânions, como é o caso do cloreto, eles começam a ser mais reabsorvidos. Então, isso é uma coisa interessante que acontece, né? Indivíduos, então, que fazem exercícios de altíssima intensidade, eles têm algumas modificações, como, por exemplo, eles vão ter mais lactato aparecendo lá na urina, porque eles ultrapassam a capacidade de absorção de lactato, mas, ao mesmo tempo, eles aumentam também a reabsorção de outros ânions, como é o caso do cloreto. Bom, o que isso tem a ver com o que está acontecendo com as proteínas, certo? Primeiro,
esses indivíduos que estão fazendo exercício, que estão produzindo uma quantidade maior de lactato, né, a relação que foi feita nesse estudo é que esses indivíduos eles têm, e de fato foi apresentado no trabalho, uma acidose metabólica mais evidente. O que isso pode promover de diferença no metabolismo, então, né, na permeabilidade dessas membranas? Bom, essa acidose metabólica induzida, então, especificamente em alguns indivíduos, ela pode promover uma mudança no grau de cargas negativas, na quantidade de cargas negativas que nós temos na nossa membrana de filtração. Além disso, essa acidose metabólica também pode comprometer o funcionamento de diversos transportadores que nós temos no nosso rim. Ou seja, a acidose pode promover duas alterações. Primeiro, ela pode aumentar a permeabilidade globular. Por quê? Porque ela interfere nas cargas elétricas da membrana de filtração. E o resultado é o quê? Aparecimento de proteínas, como é o caso da albumina, que antes não era filtrada, agora é. E também, nos transportadores, nas enzimas que vão metabolizar proteínas menores, eu também vou ter um prejuízo em função dessa acidose. Resultado, eu vou diminuir a reabsorção de proteínas pelas células do túbulo proximal. E o resultado é o quê? Proteinúria, tanto de proteínas grandes que vão aparecer, como também de proteínas menores, que eram filtradas, mas que eram reabsorvidas pelo túbulo proximal. Certo? Então, isso vai ajudar a explicar, juntamente, né, com o que nós vimos do fato de o rim ele vai, pós-exercício, filtrar mais, e aí ele vai também permitir uma maior filtração, não só de água e outros compostos, mas também permitir também uma maior filtração de proteínas. E isso vai explicar o que a gente encontra pós-exercício de alta intensidade, que é a proteinúria. Além da proteinúria, outra coisa que pode ser facilmente identificada em alguns atletas é hematúria, certo? Então, o aspecto avermelhado, né, como se tivesse sangue na nossa urina, ele foi identificado em atletas, é comumente identificado em atletas. O primeiro trabalho que verificou isso foi um trabalho que investigou indivíduos após uma maratona, um trabalho relativamente antigo, mas até hoje isso é muito claro, especialmente em exercícios de altíssima intensidade e também em outros tipos de modalidades que podem causar algum tipo de dano direto em algum local do nosso aparelho urinário. Então vamos falar rapidamente aqui para terminar a nossa aula, né? O que promove essa hematúria induzida pelo exercício? Bom, primeiro, existem alguns fatores que podem facilitar, né, o aparecimento, né, de sangue na urina, de proteínas, né, do sangue na urina, como é o caso de hemoglobina, de mioglobina, tudo isso aparecendo na urina e dando aquele aspecto avermelhado para a urina produzida. Então veja que a hematúria ela tem uma relação direta com o tipo de exercício, certo? Com a intensidade do exercício e de outros aspectos também. Então, coisas que podem facilitar a hematúria, né? Desidratação aumenta a hematúria, a acidose, e aí isso nos remete rapidamente ao que eu acabei de explicar para você sobre proteinúria. A acidose pode permitir, por exemplo, que eu tenha uma modificação na filtração, na membrana de filtração, permitindo que proteínas grandes que antes não eram filtradas passem e sejam encontradas na urina, como, por exemplo, a própria mioglobina, que pode ser liberada durante o exercício pelo próprio músculo esquelético, né? Temperatura, tudo isso pode acelerar, né, os quadros de hematúria. O tipo de exercício é claro que é bastante importante. Por exemplo, né, a gente chama aqui de foot strike hemolysis. O que significa isso? Né? O próprio impacto, né, nos membros inferiores, os pés dos atletas, pode eventualmente comprimir e algumas hemácias que estão ali passando naquele momento, dependendo do tempo, né, de vida dessa hemácia, ela pode estar mais frágil, a membrana se rompe e eu vou ter uma liberação aumentada de hemoglobina, juntamente com o fato de a gente ter aquele efeito vasodilatador pós-exercício de alta intensidade, somado com a acidose que torna permeável a proteínas a nossa membrana de filtração, eu vou ter hematúria induzida pelo exercício. Claro que outras coisas também podem resultar em hematúria, né? O próprio trauma no rim, é claro,
pode desencadear em aparecimento de sangue na urina, eventualmente exercícios que promovam bastante impacto, né? Por exemplo, corridas aí de longa duração, impacto, literalmente impacto mesmo, né? Na bexiga ou outra estrutura do nosso rim, pode também levar a rompimento e eventualmente extravasamento de sangue que chega então até a nossa urina. Então tudo isso vai promover aqui a hematura, né? Mas vejam que, novamente, tudo isso é possível com as mesmas explicações que eu dei anteriormente, né? Primeiro, quem é que vai dar aquele aspecto avermelhado para a nossa urina? Mioglobina e hemoglobina, que vão parar na minha urina. Por isso que ela vai ficar com aquele aspecto avermelhado. Como que isso vai acontecer, né? Ora, a gente já viu durante a nossa aula que pós-exercício nós temos aquela supercompensação. Aumenta bastante a filtração, aumenta bastante o fluxo sanguíneo, né? A formação de urina. Então eu tenho um ambiente que filtra mais, ele está mais propenso a filtrar. E como eu estou em um ambiente agora de acidose, eu vou permitir que eu filtre mais e moléculas que antes não eram filtradas, como é o caso de proteínas, no caso a hemoglobina e a mioglobina. Então essas proteínas começam a aparecer na nossa urina, resultando em hematura induzida pelo exercício, certo? Isso significa que o indivíduo ele tem alguma doença? Claro que não, certo? Claro que não. Isso é muito comum, como eu falei, em atletas, né? Eu vou ter proteinúria induzida por exercício, eu posso ter hematura induzida por exercício, o que não significa que o indivíduo esteja com algum problema renal. O que acontece, né? Geralmente esses efeitos que a gente tem, eles vão perdurar após exercício por algumas horas, né? Mas eles tudo deve voltar ao normal, assim quando eu restabelecer toda aquela concentração hormonal que foi modificada pelo exercício. Então, os vasoconstritores retornam ao normal, os vasodilatadores retornam ao normal, e o resultado final é o quê? Volta a filtrar normalmente. Vai ter acidose? Não. Se eu ficar em repouso, tem uma tendência então, de tudo retornar ao normal, a quantidade de cargas na membrana de filtração volta a ser normal, a capacidade de absorver proteínas do tubo proximal volta ao normal, e aí se eu for medir novamente, né, 24 horas, 48 horas após esse indivíduo não fazer atividade física, a tendência é que o quê? É que não tenha proteinúria e que não tenha hematura, tudo volte ao normal, certo? Então isso é clássico, né? A gente considera, a gente tem em conta, né, proteinúria, hematura induzida pelo exercício. Isso pode levar a um quadro que a gente chama de pseudonefrite atlética, que dura pouco tempo, né? Como eu falei para vocês, quando o indivíduo ele fica em repouso, tem uma tendência de tudo voltar ao normal. Claro, se não voltar ao normal, bom, aí talvez esse indivíduo tenha realmente algum problema renal, né? Mas geralmente isso volta aí 48, 72 horas após o exercício, certo? Por isso que é importante muitas vezes, né, que a gente tenha esse conhecimento, especialmente o médico, né, tem esse conhecimento que daqui a pouco o indivíduo ele foi fazer um exame de urina e aí estava lá proteinúria, hematura, e se o médico não sabe, não pergunta, tu faz exercício, tu fez exercício, né, que tipo de exercício tu fez, né, é muito importante que se compreenda que isso pode acontecer por exercício. Caso contrário, o médico sem esse conhecimento, daqui a pouco ele vai dizer, tu está com um problema renal, né, e não é o caso. Esse indivíduo ele é normal, ele vai restabelecer toda a função renal quando ele ficar em repouso, certo? Então é importante que a gente entenda o que acontece durante o exercício, tá, pessoal? Então a nossa aula basicamente era isso, tá? Eu queria mostrar para vocês o que acontece com indivíduos saudáveis durante o exercício e ali nas próximas horas depois do exercício e explicar para vocês esses fenômenos, como é o caso da diurese induzida por exercício, da proteinúria e da hematúria induzida pelo exercício, certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e qualquer dúvida vocês podem me escrever. E na próxima aula, então na próxima oportunidade, eu vou discutir também a importância, vou falar um pouco de doença renal e também da importância do exercício, do treinamento físico, não só para prevenir a doença renal crônica, mas também mesmo durante o tratamento da doença renal, certo? Então isso fica para a próxima aula. Um grande abraço para vocês e bons estudos. Até mais.